Eu só precisava acertar uma questão. Eu só precisava acertar uma questão. E eu peguei, eu chutei todas as letras C. Só tinha uma letra C, que era a letra C na resposta. Eu acertei aquela questão e eu passei com a nota mínima, tá? Por quê? Porque o mundo tinha caído. Né? Não dá, Lucas. Não, cara. Quando era pequeno, eu gostava de pegar o quintal e desenhar, pegava um giz, né? O quintal na casa que a gente tinha em São Paulo era um cimentado que a gente tinha, eu pegava um giz e desenhava a cidade inteira no chão para poder colocar os carrinhos, então eu colocava o carrinho para poder desenhar, tal, fazia as casas, eu pegava os meus, não era Lego na época, né, mas os tijolinhos que eu tinha, o meu melhor brinquedo que eu tinha era o Pequeno Arquiteto, que era aqueles tijolinhos que tem o telhadinho vermelho, que todo mundo já viu aquilo. Então aquele era o meu grande brinquedo que eu gostava. Os carrinhos, minha coleção de carrinho que eu tinha. E eu montava a cidade. Só que era muito engraçado. Eu passava o dia inteiro desenhando a cidade no quintal de casa. Mas quando a cidade estava pronta, para eu brincar do carrinho andando, o dia já estava terminando, tal, tudo. E nem tinha muita graça. Não era a brincadeira era desenhar a cidade. A escola que eu estava fazendo o ensino médio, né, na época colegial, ela tinha o segundo e terceiro ano de colegial que já fazia um curso técnico junto. Você fazia o colegial e um curso técnico. E eu achava, pô, já quero romper logo, já quero sair com uma profissão. Imagina eu fazer um colegial e já ter profissão. Então eu falei pro meu pai, eu vou fazer contabilidade. Mas assim, eu sabia que eu gostava, tá? Mas eu falei assim, não, acho que eu vou me dar bem, porque é um curso técnico, eu quero sair fazendo um curso técnico. Eu me dava bem com matemática, com números e tal. Falei, juntou a fome com a vontade de comer. Eu vou fazer contabilidade. Só que a hora que eu fui fazer contabilidade, era noturno o curso. E o meu pai falou assim pra mim, você não vai estudar à noite e ficar o dia inteiro sem fazer nada. Aí ele falou assim pra mim, você vai arranjar um emprego. Eu com 16, 17 anos. Você vai arranjar um emprego. Eu falei, caramba, se eu não arranjar um emprego, eu não faço contabilidade, eu quero ter uma profissão assim e tal, tudo. E eu tinha um amigo meu, mais do que amigo, né, um irmãozão meu, Eduardo Schroeder. O pai dele era arquiteto. E eu falei, cara, algumas vezes eu já tinha ido no escritório dele, eu achava um máximo aquelas coisas de desenho e tal, tudo. Eu cheguei e falei pra ele, falei, cara, será que teu pai não arranja um jeito aí de eu trabalhar, tal, tudo? Ele falou, sei lá, fala com meu pai. Aí eu cheguei lá, tio, e aí, né, tio? Eu frequentava a casa dele, menino, 16 anos. Eu falei, tio, não dá pra ficar lá no escritório, não, arranjando um emprego? Ele falou, não, você vai no escritório, fica lá, arranja lá. Eu falei, não, tio, eu quero um emprego. E me contratou. Eu fui office boy do escritório. Foi. Aí as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu comecei a fazer o curso de contabilidade, mas eu comecei a vivenciar dentro do escritório de arquitetura. E aí eu simplesmente fui contagiado. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu tava no meio do curso de contabilidade. Aí meu pai falou assim, se vira. Então, eu sou contador. Eu sou técnico em contabilidade. Né? Nunca exerci a profissão. Quer quebrar a sua empresa, me contrate, que eu tenho título, tá? Mas não vai dar certo, nada. Aí, eu cheguei pro meu pai e falei pra ele, eu quero fazer arquitetura, tô me preparando, já gostei demais no escritório lá, que eu quero fazer arquitetura, tô definido, quero fazer arquitetura. Não tinha nenhum curso de arquitetura na cidade. E eu coloquei na cabeça que eu ia fazer arquitetura e ia fazer arquitetura de qualquer jeito. Comecei a pesquisar a possibilidade de fazer arquitetura em uma outra cidade. Fazer arquitetura em Belo Horizonte. Eu coloquei na minha cabeça que o melhor para mim ia ser fazer na UFMG. Quando eu fui fazer, meu pai falou assim, não filho, não acho legal você ir, porque eu vou gastar muito com você, tem uma limitação financeira, mas assim, a gente se aperta, tal, tudo. Mas eu vou gastar menos se você fizer um curso aqui. Então, procura um curso aqui. Não, meu pai não tinha noção assim, não, pai, eu quero arquitetura. Não, procura um curso aqui.
né? E eu peguei e falei assim, tá, caramba, o que eu faço, né? E eu falei, fiz engenharia civil, né? Talvez, né? Assim. E aí a faculdade abriu, primeira turma de arquitetura da Universidade de Uberaba, da Uniub. Eu falei, tô dentro, só que era faculdade particular. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, aqui. Aí ele falou assim, não, tranquilo. Ele falou, vai sair mais barato do que eu te enviar para Belo Horizonte e tal, tudo. E vamos se envolver, e vamos lá, vamos tentar. Conclusão, tava lá, 1990, o aluno Wagner Pangoni, né, aluno de arquitetura. Tá, sonho realizado, né? Entrei no escritório e fui fazer, entrei como desenhista copista, né, no escritório do arquiteto Marcondes Nunes de Freitas. Entrei no escritório, já era desenhista. Legal, já era desenhista, aluno do curso de arquitetura. Pô, olha que coisa bacana, né? Tava com minha vida muito ajustada, tocando 6 meses. 6 meses, meu primeiro semestre, meu pai faleceu do infarto do miocárdio. A última prova que valia mais ponto foi no mês meu pai tinha morrido. E eu peguei a prova e chutei a prova de cabo a rabo. Eu só precisava acertar uma questão. E eu chutei todas as letras C. Só tinha uma letra C, que era a letra C, né? Mas eu acertei aquela questão e eu passei com a nota mínima, tá? Por quê? Porque o mundo tinha caído, né? Não dá. Não, cara. Desculpa aí. Eu era muito imaturo, né? Achava que sabia tudo, que queria tudo, que tinha muita determinação. Achava que mas tinha 20 anos de idade, eu não podia ter perdido meu pai naquela época. Minha mãe falou assim, ó, meu filho, água, comida e roupa lavada. Não conte com mais nada, eu não consigo pagar um xerox pra você. E eu falei assim, não sei se dá, velho. Não sei se dá. Eu apoio a esse, tal. E aí, apareceram, né, algumas pessoas que ajudam a gente. A chave do escritório, eu ia à noite, de madrugada, tal, para fazer os desenhos, tal. Eu tive um apoio muito grande, né? Não vou esquecer nunca desse pessoal. E a gente tinha um caderno de ponto e tudo que a gente tinha feito. E aí ele chamou e ele falou assim, olha, somei tudo que você fez, tal, as horas que você trabalhou. Era um esquema totalmente diferente, né? As horas que você trabalhou, tal. Deu, tipo assim, R$270. Eu precisava de pelo menos 300 e pouco para pagar a mensalidade, né? Aí ele pagou, ele fazendo cheque, tal. Na hora meu semblante mudou, transtornado, assim. Falei, caraca, velho. Não por não ter, é porque eu já, um anúncio que não ia dar, entendeu? Falou, desse jeito não vai dar, velho. Não vai dar. Minha mãe não tem como sustentar, eu tô trabalhando, mas o trabalho não tá dando pra pagar a faculdade, tal. E eu falei assim, cara, não é aquele mês. Era a coisa indo pro ralo de novo. Aí eu falei assim, tudo bem. A meu semblante mudou. Ele fazendo cheque, ele assinou o cheque, descartou o cheque e me entregou. Quando ele me entregou, ele não deixou eu pegar o cheque. Ele me disse até hoje. Aí ele falou assim, quanto que é a sua faculdade esse mês? Aí eu falei assim, eu fiquei quieto, calado. Aí ele falou assim, traz o boleto da faculdade pra mim. Aí eu peguei e tirei do bolso. Mostrei pra ele. Aí quando ele pegou o boleto, deu 300 e poucos reais. Ele rasgou o cheque, jogou o cheque no bolso. Fez um cheque de 400 reais, me entregou. Falou, segue sua vida, menino. Tinha muita dificuldade de conseguir organizar as coisas, sabe? Eu sabia muita coisa. Eu tinha dificuldade de organizar as coisas.
e o tempo, talvez, porque eu trabalhava para pagar o meu curso. E a capela foi um desenho, não sei, me veio na cabeça. Você falou, foi o que me veio na cabeça. E o desenho da capela, eu tive muita dificuldade, porque eu não conseguia fazer, não conseguia ter ideia. O professor chamava para orientar, eu não ia, porque eu não tinha nada para orientar, tal. E eu ia ser reprovado na disciplina, porque era o trabalho final e eu não tinha o projeto da capela. E eu dormi dizendo, me ferrei, entendeu? E eu dormi e eu acordei, eu não sonhei com a capela. Eu sei disso, eu não sonhei com a capela. Eu acordei e eu falei assim, gente, amanhã é a capela. E eu comecei a raciocinar. E eu comecei a organizar tudo que o professor tinha falado, assim. Sabe quando é uma coisa bombástica, por causa do problema, eu acordei de madrugada, porra, que desgrama, né? Vou ser reprovado na matéria, tal, tudo. E aí eu comecei a organizar alguma coisa, precisava de um papel. Eu precisava de um papel. Corri, sentei na prancheta, e 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí começou a fervilhar de coisas. E eu comecei tudo começou a organizar. Eu começava a lembrar o que o professor falou, foi bombástico. E eu gerei a capela. Eu consegui gerar a capela, só que eu não tinha um desenho para apresentar assim, definido da capela, bonitinho, como tinha que apresentar todas as exigências do professor. E eu entreguei aquele rascunho da capela. Aí o professor falou assim, ótimo, vamos fazer uma apresentação, coloque aqui os desenhos. Eu não ia colocar o meu rascunho, os alunos todos colocando os desenhos, coloridos, tal. E eu coloquei minha capela. E quando eu coloquei minha capela, o rascunho da minha capela foi meio que debochado, assim, né? Nossa, olha lá, assim, que coisa, né? Tal. E aí, o professor veio e falou assim, vou colocando as notas. E foi colocando as notas na frente. É um processo que a gente toma muito cuidado hoje, né? Porque expõe o aluno, né? Alunos que têm notas baixas, tal, tudo. Mas na época que eu fiz, não tinha isso. E o professor foi colocando tal, tudo. E no meu rascunho lascado ele vai e coloca um 10. Aí ele explica, fala que a arquitetura é ideia, a arquitetura é conceito, a arquitetura é descobrir as coisas. Aí eu comecei a falar, entendi. A arquitetura, tudo é arquitetura. Fazer uma cadeira é arquitetura, fazer uma cidade é arquitetura. Como é que eu aprendo? Eu estou dentro de um lugar que quer me ensinar a fazer isso. Como é que eu vou aprender desse cara a fazer uma cadeira e fazer uma cidade? Não é possível. Deve ser outro curso. Um curso de fazer cidade e um curso para fazer cadeira. Não é possível com arte. Não, não é o mesmo curso. É arquitetura, tudo é arquitetura. Eu falei, aí eu fui dominado por isso. Aí uma vez falaram para mim, entendeu? Nós estamos numa universidade ensinando vocês a fazerem arquitetura porque existe um método. Caiu assim um troço na minha cabeça. Se existe faculdade de arquitetura, é porque existe um método. Se existe faculdade de arquitetura, é porque existe um método. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque estava nessa hora da espiral invertida. Eu falei, gente, não, eu tenho que virar o jogo, Não, eu não vou perder meu tempo com a arquitetura, é a arquitetura que eu quero, eu só preciso encontrar. Aí aquilo ficou cozinhando toda a minha formação. Qual é o método? A arquitetura é arte com muita técnica. Tem pessoas observando uma arte e tem pessoas usando aquela arte. Isso é arquitetura. As pessoas entram dentro da sua arte. Elas vivem dentro da sua arte. Então, para fazer isso, tem muita coisa envolvida. Para fazer isso, você tem que pensar em muitas coisas e você não pode perder e deixar de cumprir todas essas coisas. Você só faz isso com um método muito claro. Você não perde espaço se você conseguir organizar muito certamente o seu projeto de arquitetura, a sua proposta de arte. E o propósito é você ser um artista, porque a arquitetura é arte. Então, a arquitetura é arte, o propósito é ser artista e o caminho é o método.
tenho isso na mão. Eu não posso calar, sabe? Eu falei, se foram tantas pecinhas que chegaram, onde eu cheguei, sabe? Eu olho para os alunos que passam por mim, eu olho para os alunos que já estão no início de carreira, passaram pela minha mão, tal, tudo. Eu comecei a valorizar isso, sabe? A idade faz isso, né? Bateu 50 anos, então eu falei assim, peraí, por que restringir isso, né? Aí, tem um lugar onde mais gente vai me ouvir? Tem, então pronto, então vamos para esse lugar. Foi uma decisão.